Olá, pessoal, boa noite. Já estamos aqui para dar início à nossa live. Eu já vou aproveitar, como sempre, né, gente? E encaminhar aqui o meu convite. Boa noite, Regina Lopes, MS Ergonomia. Esse tema hoje, gente, é muito importante, né? Já vamos também aproveitando aí, pessoal, e mandando, né, o aviãozinho para a gente poder convidar mais pessoas para participar conosco. Tiago já está aí na área. É isso aí, Tiago. Vamos aprender, né, gente? Hoje vai ser um dia de muito aprendizado pra gente. Minha convidada daqui a pouquinho já vai estar aqui chegando. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver se a Lúcia... Gente, deixa eu só mandar uma mensagem para ela. Só um instantinho. Aí. Gente, vamos mandando aí os convites, hein? A Lúcia já está por aqui. Deixa eu chamar para nós começarmos essa live juntas. Como a gente aprende, né, pessoal, nessas lives. E hoje nós vamos falar desse tema tão atual, né? E inesgotável. Boa Oi, noite. pessoal. Boa noite. Tudo bom? Bem, que Tudo prazer, bem. que honra Você. poder falar com você. Deixa eu ajeitar melhor isso aqui. Prazer é todo meu. Gratidão pelo convite, por todo mundo que está aí. É sempre muito bom. Nós vamos aprender muito, né? Eu falei hoje num Stories que eu conheci primeiro a obra. E, Lúcia, eu queria te agradecer, né, pela sua visão, por compartilhar aí o seu conhecimento, né, principalmente dedicando aí a uma obra. Eu falo que é um tema inesgotável, né? Quando nós falamos de avaliação psicossocial, aspectos cognitivos, organizacionais. Então, assim, quando eu li, né, o seu livro, eu identifiquei com muitos assuntos assim que eu vivencio, na verdade, várias realidades ali dentro da empresa. Então, assim, eu acho que eu vou aprender bastante hoje nessa live com você. Ai, vai ser um prazer, querida. Espero que sim. É um assunto de todos, né, Fê? Não é um assunto só de quem está em RH, ou só de quem está na área de saúde e segurança, ou só de quem trabalha com risco ocupacional. Todo mundo sofre no trabalho em alguma medida, né? Todo mundo tem que aguentar pressões, cobranças, relações tóxicas. Não é fácil para ninguém. Então, em doses diferentes, todo mundo tem a sua demanda, tem a sua atenção requerida, e isso se torna, assim, um assunto de todo mundo. Eu É digo que verdade. risco social está presente na vida de todo mundo. Não É importa verdade. em que trabalhe, ele está lá, ele existe. É uma realidade e ela, por incrível que pareça, ainda não está tão conhecida assim. Não está tão identificada. Conhecida ela é. Sim, é verdade. Lúcia, eu queria que você iniciasse, né? A gente começou aqui já a falar um pouquinho sobre o nosso tema. Um pouquinho de você, né, para o pessoal também te conhecer. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Lúcia Sebem, sou gaúcha de Porto Alegre. Muito provavelmente vocês já saibam que eu sou gaúcha pelo meu sotaque, porque eu sei que ele me entrega rapidinho. Eu sou psicóloga de formação e a vida toda, já são 30 anos aí de psicologia, sempre trabalhando com empresas. É a minha paixão, não tenho dúvida. Eu acho que se eu tivesse que voltar esses 30 anos atrás, eu faria a mesma escolha, porque realmente eu me identifico, me apaixono e eu vejo que é onde, dentro do ambiente de trabalho, é onde a gente tem a melhor oportunidade de ajudar as pessoas, porque é onde elas passam a maior parte da vida, né? Esse tema específico de risco psicossocial, ele surgiu para mim lá em 2006, quando a NR33, pela primeira vez, passou a exigir que a avaliação psicossocial fosse feita, né? Desde então, eu comecei a ir atrás de metodologia e
Logo depois de avaliar, a gente imediatamente, e isso quem está fazendo a avaliação vai concordar comigo, imediatamente sente a necessidade de algo mais a ser feito. A gente avalia, mas tem o dia seguinte, tá? E agora eu faço o que com isso, né? Quando a gente busca informação, a gente depois passa a ser responsável por alguma solução para aquilo que a gente encontrou. E aí começa a gestão dos riscos, né? Aí começa um trabalho absolutamente humanitário. Eu costumo dizer assim, gestão de risco psicossocial é um trabalho de um ser humano para outro ser humano. Não é um trabalho entre profissionais. A gente precisa tirar o crachá e deixar o coração aparecer e começar essa caminhada. É isso, assim, 2 livros publicados, né? O terceiro já está começando a se formar na minha cabeça. A gente vai desfolhando as dimensões humanas e quando a gente começa a trabalhar com risco psicossocial, a gente encontra a dimensão espiritual. Em algum momento isso vai acontecer. Se não aconteceu ainda com vocês, aguardem. Vai chegar essa hora. Onde a gente percebe que mexer com a vida não é só cuidar do corpo físico. É cuidar também da questão psicológica, da questão mental, da questão emocional, da questão espiritual. Então, quando a gente começa a mexer com gestão de risco psicossocial, a gente está tratando de coisas fundamentais, de questões essenciais, né? É isso que acaba acontecendo. E aí chega um momento em que tu te percebe tendo que considerar toda uma questão espiritual dentro do trabalho. Vocês vão dizer assim, Lúcia, tu tá doida, querer tratar de espiritualidade dentro das empresas, né? Quiçá a gente conseguir alguma coisinha. Gente, não tem como descolar uma coisa da outra, não tem. Meu próximo livro vai ser sobre isso, espiritualidade e saúde mental. É para aí que a gente se encaminha, e não tem, é um caminho sem volta. Né? Legal. E assim, trazendo um pouquinho, né, para a ergonomia, eu sempre recebo perguntas assim, com grande constância, sobre como avaliar o fator psicossocial, é possível, até que ponto, né, que o ergonomista vai agir. Eu não tenho só uma formação também, e também não só uma especialização em ergonomia, e eu posso dizer que eu fui muito feliz na minha escolha de formação, porque eu vejo, assim, profissionais hoje de mãos atadas, a gente vê profissional saindo, né, de um curso focado ali em mobiliário, em cadeira, como se a gente pensar no indivíduo num ambiente de trabalho fosse só o que ele utiliza ali, né? E o legal é que você traz esse conceito, né, das percepções ali do trabalhador, o que é o ambiente. Quando nós vamos descrever para a ergonomia um ambiente, ele vai muito além de parede, de cadeira, de mobiliário, né, de ferramentas, vai muito além disso. Então, quando a gente fala dessa questão psicossocial, eu sempre tenho esse conceito comigo. É a forma como o trabalhador ele enxerga aqueles outros fatores que estão ali na caixinha, o organizacional, o ambiental, tudo que vai influenciar ali na forma como ele vai fazer a atividade, a forma como ele é recebido na empresa, né? Então, não tem como o trabalhador, ele entra na empresa e a gente passa uma borracha em tudo que ele vive fora ali dos portões da empresa, né? Então, eu vejo muito a questão psicossocial com essa relação do que o trabalhador ele vai estar sempre devolvendo ali e nos falando através dos gestos, da forma como ele está executando a tarefa, né? O que aquela organização do trabalho está ali impactando. Sim. Quando a gente fala em psicossocial, é importante destrinchar esse conceito para entender o que está por detrás disso tudo, né, Fê? Psicossocial. Psico trata da ciência da psicologia, aquela que estuda o comportamento humano. Social está se referindo a todas as demandas da vida diária. Quando a gente fala do ambiente social, a gente está falando do grupo familiar, do grupo de amigos, do grupo de trabalho, do grupo da academia, do grupo da universidade, todos aqueles grupos sociais aos quais eu pertenço
que em alguma medida demandam pressões sobre mim. Na medida que demandam essas pressões, eles podem estar colocando em risco a minha saúde mental. Então, assim, quando a gente está falando de psicossocial, eu não estou falando só de trabalho. Isso é um grande engano que acontece nas empresas. Eu não estou falando só de risco ocupacional, de atividades perigosas. Quando eu falo em risco psicossocial, em fatores psicossociais, eu estou me referindo a tudo que existe na minha vida, que me cerca e que me demanda. Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. Isso é um dos grandes baratos desse conceito que me apaixonou quando eu comecei a trabalhar com isso. Porque eu vi uma quebra de paradigma importantíssima acontecendo. Existia uma crença, e existe, vamos ser sinceros aqui, né? A gente sabe que os dogmas, eles não caem do dia para a noite. Aquele dogma que diz que os meus problemas familiares eu não levo para o trabalho, que os meus problemas do trabalho eu não levo para casa. É mentira, gente. O que é isso? Vamos falar sério aqui entre nós. Não tem como. A gente leva sim. Não tem como pegar um pedaço do meu cérebro e deixar engavetado e vou trabalhar com um sorrisinho no rosto, enquanto que em casa a vida está desabando. Então não dá mais para fazer essa dissociação. Vai junto sim, da mesma maneira que eu posso chegar no trabalho tensa, preocupada, angustiada, com problemas familiares, eu volto para casa exausta das pressões que eu sofri durante o dia no trabalho. Não tem essa dissociação. E entender o ser humano nessa inteireza, nessa completude, é uma questão de respeito. Então, isso é uma das coisas que me encanta em trabalhar com isso. É poder, de fato, encerrar com esse assunto. Sabe? Vamos então considerar que a gente é um só, que a gente é inteiro. Adoro dizer que atrás de um crachá tem um coração batendo, né? E isso precisa ser considerado. Então, não é tão simples assim. A coisa ela é interdependente. Tem muita interface entre riscos psicossociais. E isso também tem a ver com contextos e cenários. A gente nunca pode isolar um indivíduo da cena em que ele está vivendo. Vamos pegar o exemplo da pandemia, que foi um exemplo recente, um cenário recente, que a gente saiu há pouco, e que estava muito claro ali todas as demandas e pressões que a gente sofria. O isolamento social, nos trazendo um custo emocional imenso, né? Para o brasileiro ter que viver longe das pessoas que ama é uma coisa muito difícil. Não poder abraçar e beijar é terrível para o brasileiro, né? Então, a gente sofreu, sim, medo de morrer, medo de se contaminar, medo de contaminar outra pessoa, medo de perder o emprego, insegurança com relação ao futuro. Isso tudo é risco psicossocial que está vindo lá de fora. Na época das eleições, aquela maluquice, daquela polarização que ainda existe, infelizmente, que coloca as pessoas com medo de falar. Eu não posso dizer o que eu penso, porque se desagradar alguém, eu posso ser agredida. Verdade. A intolerância gerada por essa polarização. Isso são riscos psicossociais, causados pelo processo eleitoral, assédio eleitoral dentro das empresas. Né? Isso tudo é risco psicossocial. Então, vocês vejam que ele está em todos os cantos da vida da gente. Não é só no trabalho. Verdade. E há uma grande... As pessoas confundem um pouco, né? Existe uma diferença entre fator psicossocial e o risco psicossocial? Sim, o fator é o que existe no meu ambiente, tá? Então, vamos imaginar que eu trabalho num ambiente de muita pressão, de muita cobrança por produtividade, uma liderança muito tóxica, muito daquela que, vamos lá, vamos produzir, vamos acelerar, né? Vamos imaginar um ambiente assim. Tem pessoas que passam por isso sem sofrimento. Ok, consegue absorver aquilo tranquilamente, sem maiores danos. Essa pessoa vive um fator psicossocial incidindo sobre ela, mas sem danos, porque ela assimila bem. Por outro lado, aquela pessoa que absorve esses fatores, sofre com isso e começa a ter prejuízo para a sua saúde mental, essa está vivendo risco psicossocial. Então, o fator se torna risco no momento em que ele traz prejuízos para a saúde mental daquele trabalhador. Enquanto ele é só um fator, ele está ali no meu cenário, no meu contexto, na minha realidade, mas sem me trazer sofrimento.
no momento em que o sofrimento começa a ser vivido, experimentado, acarretando em risco para a saúde mental, ele passa a se tornar, então, risco psicossocial. Total diferença. E, Lúcia, a gente que está assim nas empresas, né? O que você falou, por trás de um crachá, né, tem um coração ali. E nós estamos vivendo assim em ambientes, né, que o trabalhador ele acaba compartilhando às vezes o posto de trabalho com o robô, né, essa tecnologia, né, que chegou aí nos ambientes. E os profissionais, muitas das vezes, da área de segurança do trabalho, os líderes, eu sinto que eles passam a enxergar esses trabalhadores como se eles fossem também parte ali daquele robô, esquecendo, né, que o trabalhador ele precisa sentar, que ele tem que ter liberdade, né, para poder utilizar o banheiro, para sair do seu posto de trabalho, para ir lá trocar o seu EPI. E nesse momento, é um momento que ele acaba descansando também, né? Tendo ali uma autonomia para poder fazer outra coisa, ou passar no vestiário, ou o que seja, ou simplesmente trocar o EPI e sair daquele posto de trabalho. Eu me deparei já com situações que empresas, né, colocam ali um estagiário para ir na linha de produção, fazer a entrega do EPI para a pessoa não sair daquele posto de trabalho, não ter perca ali nem de segundos, né? E quando você vê as empresas, o fator, né, psicossocial, ele está muito presente em lideranças. E a gente não vê intervenções. Ele vai fazer treinamento, para a produção, né? Vamos fazer com o administrativo, mas nós temos pouca participação de quem realmente, né, lidera, de quem está à frente ali fazendo uma gestão de pessoas. Então, essas situações, né, igual a segurança do trabalho que está ali para acolher o trabalhador, né, ouvir ali as dificuldades, e ele vai trazer muita queixa e também vai trazer muitas recomendações para melhorar aquele ambiente. E nós não vimos isso, né, acontecer em muitas empresas, esse olhar para o humano. Esse é o caminho sem volta, Fê. Não tem mais como não ter esse olhar. E não se iludam achando que porque a inteligência artificial está chegando, que as pessoas, então, não precisam mais ser protegidas e cuidadas e consideradas. Existem trabalhos que o robô não vai fazer, né? Então, assim, não se pode misturar muito esses assuntos. Acho até que isso seria um assunto específico para uma outra live, porque ele é muito polêmico, ele está causando muita fantasia também nesse momento. Acho que não é para tanto. Uma coisa que eu ouvi, que eu achei muito interessante, é que o robô, ele não tem ambição, ele não tem ganância, ele não tem sede de poder, ele não compete. Ele não tem as emoções humanas que geram mais risco psicossocial. O robô não tem isso. O robô tem aquela tarefa que ele é programado para fazer e que ele vai aperfeiçoando quanto mais ele faz a tarefa. Mas ele não tem esse componente tóxico que é imprimido nas relações humanas e que vão gerando outros riscos psicossociais. Acho que vai ter muita mudança com relação a isso. Eu acho que tem profissões que vão deixar de existir, sem dúvida. Acho também que outras profissões vão passar a existir, que não existem hoje, né? Eu acho que vai haver uma mudança imensa no ambiente fabril, no ambiente organizacional. Se fala das fábricas escuras, né? Onde vai ter só máquina, então, produzindo e trabalhando. Em contrapartida, o ser humano vai estar se ocupando de uma outra forma de trabalho, de um outro fazer, com uma contribuição que o robô não pode trazer. Agora, achar que porque tem robô não precisa mais se preocupar com a saúde e com o bem-estar é um grande engano. Não tem como. Eu entendo, inclusive, que a sustentabilidade do negócio, enquanto uma instituição, uma organização com fins lucrativos, então essa sustentabilidade financeira depende absolutamente da sustentabilidade humana. Não tem como, né? Os seres pensantes ainda somos nós. Então, acho que não são assuntos que devam se misturar. Eu acho que não tem que haver essa fantasia e uma coisa não invalida a outra, muito pelo contrário. Eu acho que justamente por a gente ter
robôs que possam estar fazendo trabalhos mais perigosos, por exemplo, isso é uma demonstração de cuidado com a vida. Eu acho que toda essa realidade que a gente vive, tóxica, triste, agressiva, sufocante, enfim, complicada, ela é um clamor por uma vida mais qualificada, né? Por bem-estar, por respeito aos limites humanos. Eu acho que a gente começou a desenvolver um olhar que a gente não tinha, né? Que nunca se teve. Hoje eu trabalhei em casa o dia todo em home office e por 2 vezes eu me levantei para ver o que era um barulho na rua e tinha uma pessoa trabalhando em cima de uma escada altíssima com uma motosserra para cortar umas árvores e tal, sem nenhum equipamento de segurança, sem ninguém ao redor dele para poder dar um apoio, uma ajuda. Aquilo me deu um calor, uma inquietação. Na mesma hora eu fotografei a cena daquela pessoa trabalhando e mandei para o síndico. Gente, isso não pode, isso não se aceita. Não tem ninguém para mandar ele parar o que ele está fazendo, porque sem condição segura, manda parar. Então, é isso que eu acho que está gradualmente crescendo, uma atenção maior ao que se passa ao redor e uma iniciativa mais efetiva no sentido de dar alguns bastas, né? Não pode ser assim, não se pode aceitar. É como andar no trânsito, né? Tu vai ver pessoas atravessando fora da faixa, tu vai ver carros dirigindo de uma forma agressiva, de uma forma imprudente, insegura, vai fazer o quê? Vai reproduzir aquilo, né? Ou tu vai tentar fazer completamente diferente daquilo para aos poucos ir mudando uma realidade. Então eu acho que essa é a grande questão que a gente vive com relação a essa gestão de risco psicossocial, a gestão de pessoas, a tudo que se pensa em fazer sobre saúde e segurança, é começar a olhar para o meu comportamento, o que eu reproduzo. A gente tem no Brasil um dos trânsitos mais caóticos do mundo, um dos que mais acidenta no mundo. Como é que eu dirijo? Igual a todo e qualquer bom brasileiro. Ou será que eu sou a única boa motorista, todos os outros é que são ruins? Porque quando a gente sai no trânsito, a gente xinga todo mundo. Mas ele não para olhar o que eu estou fazendo. Eu tive... Verdade. Então, assim, a nossa homeostase no trânsito nos torna um mantenedor, um perpetuador desse caos que está lá fora. Matando, atropelando, acidentando. Como é que eu vou mudar aquilo lá? Me parando na calçada e gritando com todo mundo? Não. Eu vou mudar mudando a minha maneira de dirigir. Então, se eu estou dirigindo e eu vejo que tem uma mulher com uma criança no carrinho querendo atravessar a rua, eu vou parar. Ah, mas se o carro de trás estiver muito perto, ele vai bater em ti. Se ele bater em mim, a gente vai ter que resolver isso depois. Mas eu vou parar. Eu vou dar lugar para aquela pessoa atravessar. Ah, mas isso no Brasil não é comum. Tu vai levar buzinaço, tu vai levar xingão. Vou, claro que vou. Daí? E daí? Então, assim, eu acho que essas coisas... Talvez muitos não concordem comigo, mas eu já vejo gente mudando o comportamento no trânsito. Aí aqui no Sul, se tu for passear em Gramado ou Canela, o pessoal diz assim, ah, tô em Londres, porque daí tu põe o pé na rua, todo mundo para te atravessar. Não tem carro, não tem. Qualquer lugar que tu for atravessar a rua em Gramado ou Canela, os carros param, não interessa se é na faixa ou não é na faixa, e te dão lugar para atravessar. Por que isso acontece em Gramado e Canela e não acontece em outras cidades? Aqui em Porto Alegre começou a acontecer. Está muito longe de chegar ao ideal, muito longe, mas já começou a acontecer. Então, assim, esse é o ponto de virada. Esse é o momento da mudança. Essa é a chave que tem que virar na cabeça de cada um. Mas requer um olhar para dentro e não um olhar para fora. E levar essas discussões para dentro das empresas, né? Onde estão ali os trabalhadores, eles passam a maior parte do tempo. Nós temos pessoas com baixo nível de escolaridade, né? Que precisam ter acesso a essas informações que é do cotidiano, né? Entender ali qual contexto aquele trabalhador se encontra. Isso é importante. É importante deixar dito, eu sei que tem várias perguntas, eu quero que tu me faça todas, não vamos deixar passar nenhuma, mas só um comentário rápido que eu quero fazer para deixar guardado com vocês, assim, guardem no coração.
A gestão de risco psicossocial é um trabalho humanizador. É um trabalho que requer que cada um que se envolva com isso tenha dentro de si valores humanitários, valores fundamentais. Não é um trabalho técnico. A gestão de risco psicossocial não é um trabalho técnico. A Lúcia vai me ensinar um método para fazer uma gestão de riscos psicossociais e aí ninguém mais vai se acidentar, não vai mais ter... Não é assim. Não é assim. E as pessoas estão em busca de métodos. Requer amor, requer respeito, requer empatia, requer amabilidade, requer resiliência. Eu estou falando de humanização do trabalho, o Maicon está dizendo aqui. É basicamente essa receita, Maicon. E vamos falar aqui entre nós de ser humano para ser humano. É muito fácil a gente viver bem, com saúde e feliz. É uma questão de escolha. Eu não me canso de dizer que felicidade é uma escolha. Bem-estar é uma escolha. Saúde mental é uma escolha. Que eu faço todos os dias quando eu acordo e decido como é que eu quero viver meu dia. Como é que eu quero me relacionar com as pessoas no trabalho? Como é que eu quero olhar para elas? Isso é gestão de risco psicossocial. É de gente para gente. Não tem técnicas mirabolantes e questionários, inventários e avaliações com testes psicológicos. Não é isso, não é isso. É daqui para aí, olho no olho. Isso é que funciona. Perfeito. É isso mesmo. Eu fui... Mas não vou deixar ninguém sem resposta. Recentemente, eu avaliei um posto de trabalho que era um atendimento, né? E no posto de trabalho tinha um espelho. Aí quando eu cheguei, eu falei, gente, será que é para o pessoal passar maquiagem, né? Beleza, aí eu peguei e perguntei, a curiosidade, né, do ergonomista, aquela criança de 6 anos, do porquê. Ela falou, não, porque quando o cliente, né, se estiver nervoso e xingar, antes de eu dar a resposta, eu vou ver a minha fisionomia antes de eu responder. Então eu vou dar um sorriso pro espelho e respondo. Eu falo, talvez, né, a abordagem poderia ser diferente. Como você chegou hoje no seu ambiente de trabalho, né? Você verificou a sua postura? Porque se eu estou bem, eu vou atender aquele cliente bem. Se eu estou satisfeita com o meu ambiente de trabalho, eu vou atender aquele cliente bem. Mas aí, assim, aí quando o cliente xinga, eu viro o espelho para o outro lado e respondo. Então, a gente precisa, né, essa questão humanitária, a gente precisa ter esse ambiente saudável, né? As pessoas estarem felizes para a gente atingir. Uma coisa que tem se falado bastante, se discutido muito, é sobre a questão da vulnerabilidade, né? Um gestor, um líder, ele antes de tudo um ser humano, e ele também tem suas fraquezas e seus limites. Ser capaz de olhar para a sua equipe e dizer, não estou num dia bom, preciso da ajuda de vocês. Preciso de empatia, de compaixão, de apoio. Vocês me ajudam? Sabe? Se mostrar com as suas fraquezas, com as suas dores, com a sua humanidade. Sem aquela máscara, aquela eu sou... Não precisa disso, não deve. Isso aproxima o líder da equipe, isso gera conexão, sabe? Se despir da pose do chefão, do poderoso. Essa humildade de reconhecer seus limites. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe quando precisa de ajuda ou quando pode oferecer ajuda. A gente tem as duas condições, em momentos diferentes. Quando a gente precisa de ajuda, a gente deve reconhecer para si mesmo. E poder revelar isso para o seu time de trabalho. E demonstrar que assim como vocês estão me ajudando agora, um dia vocês vão precisar e eu também vou dar apoio para vocês. Viver a sua vulnerabilidade foi uma linda lição da pandemia. A pandemia nos colocou de castigo em casa, vivendo a mais cruel das nossas vulnerabilidades. O medo de morrer. O medo de ver alguém que a gente ama morrendo. Ou sem hospital. Então, tudo isso passa por autoconhecimento, por um autorrespeito, né? Para poder haver a autogestão. E aí eu consigo saber quando eu preciso
Ir lá no banheiro, gritar, chorar, me escabelar, respirar fundo, lavar o rosto, sair e voltar para atender bem um cliente, né? Enfim, a gente vai encontrar caminhos para abraçar a si mesmo, para se permitir momentos de preciso gritar para o mundo porque hoje meu dia está terrível, né? Porque eu estou carregando muitas pedras e eu não estou aguentando. Então, na medida em que esse gestor tem esse carinho, essa humildade, essa delicadeza, essa gentileza com ele mesmo, ele se torna capaz, apto e competente para ser um líder de pessoas que trabalham sob risco psicossocial. É o que a gente chama de competência socioemocional ou de competência humana. Não basta mais conhecimentos, não basta mais comportamentos, como na descrição dos cargos fala, competências comportamentais. Se precisa de competência humana. É ela que vai sustentar as organizações daqui para frente. Ou então a gente vai continuar a ter casos de burnout, a gente vai continuar a ter ambulâncias parando na frente da empresa para tirar pessoas com AVC de lá de dentro, infartadas, pessoas que tentaram suicídio laboral. Não dá, né, gente? Não dá para aceitar isso. Engenheiro humanizado, é isso aí. Por que o engenheiro não pode ser tão humano quanto o psicólogo procura ser através da sua prática? Por que o psicólogo também não pode ser tão objetivo, técnico e pragmático como o engenheiro é capaz de ter? E o grande barato de uma área de saúde e segurança é justamente a gente trabalhar com essa multidisciplinariedade. A gente precisa um do outro. A gente precisa do médico, do enfermeiro, do nutricionista, do fisioterapeuta, do ergonomista, do técnico de segurança, do engenheiro. Olha quantas disciplinas, não dá para abrir mão de nenhuma. Todas se complementam em prol do único objetivo. Perfeito. Isso mesmo. Lúcia, então vamos fazer aqui algumas perguntinhas. O pessoal colocou no Instagram, acho que a gente tem algumas ao vivo aqui também, né? A gente vai tentar responder. E uma delas foi: quais são os riscos psicossociais do trabalho? Os mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia, qualquer um de nós: pressão exagerada, cobrança intensa, relacionamentos tóxicos, assédio sexual, assédio moral, assédio eleitoral, como eu falei há pouco, medo de falar, horas extras exageradas, sobrecarga de trabalho, enfim, tudo isso é risco psicossocial. Tudo isso, se não for administrado, controlado, trabalhado, mensurado, adoece. E pior, gente, mata. Verdade. Mata. Verdade. Nós tivemos uma outra: como diagnosticar os fatores psicossociais presentes no ambiente de trabalho? Através de questionários, entrevistas, qual que é o melhor caminho? Como diagnosticar os fatores ou os riscos? Os fatores. Os fatores têm uma metodologia específica, que basicamente se resume em um questionário, que não é qualquer questionário, tem que ser um método validado, pesquisado, científico. A gente tem hoje o ProArt, que foi desenvolvido na Universidade de Brasília, que é muito bom para a nossa população aqui do Brasil. Tem o COPSOC, que também é bastante usado no Brasil, que é uma metodologia dinamarquesa, bem interessante, e ela é tripartite. A gente tem a versão curta, a versão média e a versão longa. Tem outros métodos também, mas ProArt e COPSOC eu acho que são os melhores. Junto desse questionário, que vai dar um resultado quantitativo, a gente precisa ter também uma metodologia qualitativa. Toda pesquisa precisa disso. E a forma de fazer a parte quali é através dos grupos focais. Então, para fazer uma avaliação de fatores, no mínimo, um questionário aplicado em toda a população, e é importante lembrar isso, a gente não se trabalha com amostra, tá? Quando a gente faz pesquisa de fatores, a gente trabalha com a totalidade da população. Aí você vai me dizer: Lúcia, mas e aí, vai ter gente de férias, vai ter gente afastado? Ok, vai. Então, vamos combinar que no mínimo 70%. É um número que a gente considera
já razoável para validar uma pesquisa. Então, faz o questionário com 70%, usa lá Google Forms, faz ele, né, online, é bem tranquilo. E depois que tiver esses resultados gerado gráfico, porque daí a gente vai ter um resultado quanti, a gente inicia, então, grupos focais para, então, a avaliação qualitativa, que aí sim não precisa ser com a totalidade, pode ser com cerca de 20%, 30% da população. É interessante pegar ali alguns líderes informais, né? Toda organização tem seus líderes informais, os formadores de opinião, para também ver o que eles vão trazer de conteúdo, e com isso já se consegue elaborar um relatório. Às vezes precisa de algumas entrevistas individuais, às vezes não é sempre. Se der tempo, se não for uma população muito grande, se seleciona alguns para entrevista individual. Essa é a metodologia. Ótimo. Se o pessoal que está aqui na live, né, procurar na internet, eles conseguem ter acesso a esses questionários? Tá tudo no Google. Bota lá ProArte, bota lá CopSoc, tudo no Google. Maravilha. A gente até colocou aqui, né? Falou um pouquinho sobre isso. Através de uma entrevista com o trabalhador, conseguimos avaliar o fator de risco psicossocial? Não, muito pouco. Muito pouco. Para fazer uma pesquisa, tem que ter um método robusto, planejado e implantado, né? Aí tu pode chamar isso de uma pesquisa de fatores psicossociais. Agora, se vocês querem ter um indicador que dê para vocês uma medida, uma ideia do quanto a empresa, o ambiente que vocês têm está sendo gerador de risco psicossocial, então aí vocês podem usar, por exemplo, a avaliação demissional. A avaliação demissional, ela é uma avaliação psicossocial, sim, só que ela é feita especificamente para ser geradora de indicadores. Aí sim vocês vão ter uma entrevista, que eu até acho que seria legal combinar com algum teste, ou com alguma escala, com algum inventário, para ter um pouquinho mais de subsídio, né? Mas se não quiser, tudo bem. A entrevista só já pode ser bem interessante para vocês irem, dependendo da rotatividade também que a empresa tem, né? Porque para isso se tornar um indicador, iria ter algum volume de entrevista, algumas, assim, para poder tabular todas e ter com isso um indicador. Seria um indicador. Uma entrevista, né? Entrevistar a pessoa serve como indicador, mas não dá para chamar isso de pesquisa de fatores psicossociais. Para chamar de pesquisa tem que ter metodologia. Ótimo. Você acredita que a liderança pode trazer risco psicossocial? Sem dúvida nenhuma. O risco psicossocial vem de todos os lados. Vem até do próprio trabalhador, que pode ser gerador de risco para si mesmo. Verdade. O risco psicossocial pode vir da organização como um todo, que não tem políticas de gestão de saúde mental, que tem um modelo de gestão de pessoas não legal, que tem uma organização do trabalho, uma concepção da tarefa mal produzida, mal desenhada. Então, a organização pode ser, por si só, geradora de fatores de risco. O líder pode ser gerador de fator de risco, porque ele não distribui bem as tarefas, porque ele forma uma relação tóxica, porque ele faz uma pressão exagerada, porque ele não reconhece os limites das pessoas, porque ele não equilibra a distribuição dentro do grupo. Então, o líder pode ser gerador de risco. E o próprio trabalhador também, porque tem pessoas que não sabem dizer não, e isso é um grande problema que a gente tem hoje. Tem pessoas que banalizam o estresse. Ah, é normal, estresse é assim mesmo, estresse faz parte. Não, gente, não faz parte. Não é normal. Não aceitem o estresse como algo que faça parte da vida de todos. Não se pode aceitar. Então, quando a própria pessoa não estabelece limites, não reconhece as suas vulnerabilidades, não se preocupa com a própria saúde, acha que o emprego é a coisa mais importante da vida, ela vai se remeter a um burnout. Sabe quem são os mais acometidos de burnout? Sabe quem são? Os apaixonados pelo que fazem.
aquelas pessoas que amam tanto, que fazem que não conseguem enxergar limite. Elas não conseguem parar nunca. Quando vê a criatura tá ali se esgotando. Então, o risco psicossocial, ele pode ser gerado por todos os lados. A família, daqui a pouco, que exige, que cobra, que quer mais. Ah, faz hora extra, porque a gente precisa de mais dinheiro em casa. Aí vai lá, vem de todos os lados. É lamentável, né? Essa semana repercutiu, não sei se você chegou a ver, um caso de uma empresa, né, um quiosque no shopping, que o trabalhador filmou que ele havia feito as suas necessidades fisiológicas, urinou no posto de trabalho porque ele era proibido de ir até o banheiro. E eu até fiz um comentário sobre isso. Às vezes a gente está preocupado com tantas outras coisas, né, dentro de um ambiente de trabalho e esquece de olhar, né, essa questão do relacionamento da chefia, né, com o trabalhador, a organização do trabalho, o fator mesmo onde o trabalhador ele está inserido ali. E a gente vê o trabalhador tendo que gravar, né, a situação. E assim, a gente fica, é lamentável, né, quando a gente chega a ver um trabalhador que sai de casa, ele deixa ali o seu conforto para ter que passar por essas situações, né, no ambiente onde ele está a maior parte do tempo. Não tem nem como, não tem como aceitar uma coisa dessa. Mas aí entra uma questão que é delicada também, Fê. As pessoas precisam estabelecer limites, não dá mais para ficar aceitando, sabe? Eu acho que é isso que está mudando muito entre uma geração e outra. As gerações mais jovens já não aceitam mais isso, né? Sim. Estão mais permitindo. Então está mudando muito as relações de trabalho por conta disso. Também, né? Entre outros fatores, mas não é sustentável um ambiente assim. Ele não tem como se manter. Como é que uma empresa pode prosperar a esse custo? O que acontece com um ambiente assim? Tem rotatividade, a produção é péssima, a qualidade é horrível, as pessoas estão insatisfeitas. O que se produz? Do ponto de vista, vamos considerar que o trabalho, né, é um ambiente de produção. A gente vai trabalhar para produzir, a gente tem uma entrega para fazer. Olha a qualidade dessa entrega. O que se constrói com isso? Não tem como. Não é sustentável. Então, realmente, eu acho que está muito equivocada a pessoa que... Provavelmente, essa liderança que fez isso, esse trabalhador que acabou se urinando no próprio posto de trabalho, esse líder provavelmente estava sob um estresse e uma pressão que ele próprio não estava suportando. Então, olha o dominó que se forma, né? Por isso é que eu digo que o risco psicossocial, ele está em todos os trabalhadores. Ele está desde o dono da empresa, que é uma pessoa que sofre um monte de pressão, tem que pagar imposto, tem que manter os empregos, tem que pagar salário em dia. Não é brincadeira ser empresário. Está no gestor que sofre pressão para produzir, para entregar para o cliente, para fazer com qualidade. E está em quem está lá na ponta também, que quer garantir seu emprego, porque... Então, é um efeito dominó, o risco psicossocial está por tudo e ele é devastador. A prova está aí, as estatísticas, os números que a gente vê todos os dias se atualizando. Quando é que se ouviu falar em suicídio laboral? Chega a dar medo, chega a dar um mal-estar só de pronunciar esse termo. Mas ele é presente na vida atual. Ele é presente, as pessoas estão se matando, as pessoas vão trabalhar e se matam, elas tiram a própria vida no trabalho. Ou por causa do trabalho, ou no ambiente de trabalho. Qualquer uma dessas duas situações são consideradas suicídio laboral. Não dá, né? Não tem como. Não dá. Verdade. Como a segurança do trabalho pode atuar em relação à prevenção dos fatores de risco psicossociais? Porque às vezes as organizações falam assim, isso vai ficar só para a medicina do trabalho, né? Então só o RH vai cuidar dessa parte. Não. Tem muitas formas de se prevenir, muitas. Eu acho que para quem está especificamente ali na área de SST, acho fundamental que se pense em indicadores de risco psicossocial. Eu ainda vejo a área de SST muito técnica, muito atenta
há riscos físicos, riscos ergonômicos, riscos biológicos. Gente, risco psicossocial precisa de uma classificação específica, exigindo uma atenção específica. O direito de recusa, por exemplo, ainda tem muita empresa que não sabe o que é, ou finge que não sabe o que é. Ou que intimida o trabalhador a não praticar o direito de recusa, porque não vai ser visto com bons olhos. O direito de recusa é um caminho de prevenção importantíssimo. É o trabalhador reconhecendo o seu limite e dizendo, não, eu não posso fazer esse trabalho. E isso não tem que ser intimidado, isso tem que ser estimulado. É óbvio que com maturidade, com responsabilidade, né? Eu não vou exercer meu direito de recusa porque hoje eu estou com preguiça de trabalhar. Não, eu vou exercer porque eu de fato preciso de ajuda e estou me deparando com o meu limite. Não me sinto segura para fazer esse trabalho porque eu acho que eu não vou conseguir me concentrar e corro o risco de me acidentar, então eu vou pedir ajuda. O risco o direito de recusa representa a segurança psicológica. Representa eu me sentir seguro de me expressar, de pedir ajuda. Representa eu sentir que eu tenho uma equipe para me apoiar caso eu precise. Então, ele é um mecanismo extremamente saudável, promotor de saúde mental, de bem-estar. Né? A gente não pode oprimir o exercício desse direito. Então, a área de saúde e segurança precisa, primeiro, se apropriar dos riscos psicossociais. Ela ainda tem muita resistência em lidar com isso, né? Porque eu percebo assim, não é um assunto técnico, essa coisa de risco psicossocial é muito subjetiva. E os engenheiros, me desculpem, por favor, eu não quero que pareça que eu estou atacando ninguém, não se trata disso. É bem para a gente poder pensar junto. Os engenheiros gostam das coisas mais técnicas e mais objetivas, é da natureza da engenharia, assim como os psicólogos é o contrário. Eu já tenho dificuldade com coisas objetivas demais. Eu lido melhor com o subjetivo. Então a gente tem que reunir esses saberes e ficar atento a todos eles. Eu não posso desconsiderar o risco psicossocial porque ele é subjetivo e é mais difícil de lidar. Mas é justamente por ele ser subjetivo e mais difícil de lidar que hoje eu arrisco dizer é o que mais acidenta. O risco psicossocial, eu não tenho a menor dúvida, gente. Eu não tenho a menor dúvida. É o que mais está presente nos acidentes de trabalho, nos incidentes, nas emergências, nos afastamentos. Então, se a gente conseguir prevenir isso, a gente vai, meu Deus, transformar o mundo. Mas é necessário se apropriar de fato desse assunto, querer entender sobre ele. E é tão importante todas as pessoas, né, estarem envolvidas nesse processo. Um exemplo, rapidamente, eu fui chegar para fazer uma consultoria em uma empresa e eu sempre chegava mais cedo porque eu gostava de conversar ali com a turma que estava para iniciar as atividades. E um belo dia, um trabalhador, eu vi que ele estava cabisbaixo, sentado num canto, e ele era muito comunicativo, né? Fui perguntar, né? O que aconteceu? Hoje está mais calado, nós já vamos começar aqui a nossa prática, né? A gente sempre fazia um DDS de ergonomia. Sempre eu levava algum tema diferente antes da atividade. E aí ele falou assim, olha, para te falar a verdade, hoje eu nem poderia estar aqui. Eu vim, não sei nem se eu vou sair daqui vivo. Gente, mas o que aconteceu? Como que eu posso te ajudar? Aí ele, não, eu e minha esposa, nós brigamos. E a minha esposa foi jogar um copo em mim e acertou a minha filha de 2 anos. Então, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu falei, não, então você não pode trabalhar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente cancelou o DDS. Deixa eu conversar com o pessoal da segurança para você poder resolver, né? Conversar com o pessoal, falar essa história. Porque você não pode trabalhar assim. E detalhe, soldador. Dentro de uma caldeiraria, né? E aí eu levei essa questão para a segurança do trabalho, e aí eles deram alguns dias para ele poder cuidar da filha, resolver a vida. Então, se a gente simplesmente quer ter um trabalhador de corpo presente, sem pensar, né, no que pode ter acontecido, sem talvez identificar, olha, poxa, esse trabalhador hoje ele está diferente.
será que aconteceu, né? Deixa eu ver aqui. O sorriso hoje está diferente. Hoje ele é brincalhão, não está brincando mais. Alguma coisa aconteceu. Talvez naquele dia ele tivesse ido trabalhar, fazer as suas atividades, poderia ocorrer um acidente. Né? Então a gente tem aí essa consciência de poder conversar, ter essa oportunidade, né? Mas infelizmente tem lugares que talvez não vai ter, né, essa oportunidade de conseguir identificar. Essa sensibilidade do líder de olhar para a sua equipe e sentir, é empático isso. Ele sente quem não está bem e vai lá e conversa com aquela pessoa e oferece um apoio. Tu imagina se esse trabalhador que foi, que, né, brigou com a esposa, machucou a filha, vamos que ele fosse trabalhar. Aí ele vai lá, opera uma máquina de uma forma inadequada e se acidenta. Qual vai ser a causa desse acidente? O que a perícia vai dizer? Que foi uma inadequação, um erro operacional, uma inadequação na operação da máquina, negligência. Aí, quando falam em falha humana, falam muito com uma conotação de negligência, como se a pessoa fosse uma irresponsável. E muitas vezes ela está em sofrimento. Então, o risco psicossocial estava ali presente, fez com que aquela máquina fosse mal operada, inadequadamente, enfim, e gerou um acidente. Qual foi a causa do acidente? Foi o risco psicossocial. Só que ele está lá escondidinho, ninguém vê. Isso. E é aí que está o problema. Enquanto ele continuar embaixo do tapete, escondido e esquecido, ele vai continuar acidentando. Isso aqui, essa é a grande questão. A Gia até colocou aqui, quem pode, né, olhar para o lado humano do trabalhador? Acho que todos, né? Até o próprio colega de trabalho ali no ambiente. Quando eu pego um líder durão pela frente que diz assim, a gente não tem que ficar mexendo com coisas pessoais, isso não é um assunto meu. Então ele tem que ir lá no RH falar com a psicóloga, não comigo. Eu gosto de dizer para esse cara assim, ó, se fosse o teu filho que estivesse lá no trabalho dele com algum problema muito grave, sei lá, porque tu tá doente, tá preocupado com o pai dele. Aí ele chega no trabalho e cabisbaixo, triste, angustiado. Como é que tu queria que ele fosse tratado? Usa dessa condição de empatia. Como diz um cliente meu, calça o chinelinho dele e me diz como é que é. Porque quando tu põe o teu pé no chinelinho do outro, tu entende melhor o que se passa na vida dele. Então, por isso é que eu digo que é um trabalho humanitário, humanizador, humanizante. Né? A gente tem que olhar para o outro como uma pessoa, como gente como a gente, que sofre, que tem dificuldades e que precisa de ajuda. Não tem como simplesmente ignorar isso. E tem que se romper com esse tabu de dizer que problemas de casa não se fala no trabalho. Se fala sim. Claro que se fala. Por que não? Lúcia, nós fizemos na semana passada uma live sobre a profissão mãe. E nós temos empresas, né, que têm um grande efetivo de mulheres. E são tantas questões que envolvem, né, o sexo feminino. Como que fica uma trabalhadora, por exemplo, no ambiente de trabalho que está perdendo ali uma apresentação do filho na escola? E essa psicóloga, né, que também trabalha com RH, ela trouxe, olha, na minha empresa, as mamães podem ir para a apresentação do filho. Ela pode participar. Eu até perguntei para ela, eu falei, na sua experiência, né, houve perda de produtividade? Porque as pessoas gostam muito disso, né? Vai deixar de trabalhar. Ela falou assim, pelo contrário, elas produzem mais, elas estão mais felizes, porque ela pode participar daquele momento sem ter que mentir, sem ter que faltar e perder o seu dia. É entender, né, o universo onde nós estamos num ambiente de trabalho, ocupando ali uma profissão, fazendo uma atividade, mas nem por isso a nossa vida, quando a gente entra na empresa, ela morre, ela some, ela continua ali acontecendo, né? Completamente. E isso mostra os valores dessa empresa, né? Que valores dessa empresa fica. Fantástico. Eu já pedi demissão de uma empresa por causa disso, porque eu precisei sair
30 minutos mais cedo, numa sexta-feira lá, porque ia ter a festinha na escolinha da minha filha. E o meu chefe, porque era bem chefe mesmo, fez cara feia, resmungou, reclamou. Tá, então vai, né? Não teve dúvida. Segunda-feira eu cheguei lá e pedi demissão. Em compensação, eu já trabalhei numa outra empresa que mudou o meu horário de trabalho, quando eu voltei da licença gestante, para que eu pudesse levar minha filha na escolinha, no horário que a escolinha funcionava. Eles me permitiram fazer um horário diferente de todo mundo. Aquela Legal. empresa, eu trabalhava que nem uma louca por eles e nunca me importei, assim, eu fazia com amor, porque era uma relação de troca. O que eles fizeram por mim, eu queria fazer por eles. E é assim que a gente funciona. Verdade, Então, nós somos gratos. claro. Eu achei fantástica a ideia, assim, o acolhimento, né? Pelo... É, lógico. Legal. A gente funciona assim. Para quantificar ou graduar o fator de risco psicossocial, somente o método é suficiente? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Para graduar ou quantificar o fator de risco psicossocial, apenas uma metodologia é suficiente? Sim, não precisa usar várias. A metodologia, o que é uma metodologia? É um conjunto de técnicas, né? Uma avaliação psicossocial a gente faz com anamnese, com entrevista, com testes, né? Escalas, grupo focal, a gente monta um conjunto de técnicas e isso é uma metodologia, isso é suficiente. A mesma coisa é a pesquisa. A gente vai usar um questionário, a gente vai fazer alguns grupos focais, se for necessário entrevista individual, e isso é um método, e isso basta. Não precisa mais nada. Só que precisa ser científico e validado. Isso é sempre importante lembrar. Não é aquele questionáriozinho que eu inventei que vai dar certo. Ótimo. É correto, na ergonomia principalmente, né? Antes de avaliar, nós temos o hábito de pedir ali os atestados que teve em relação a doenças osteomuscular e até mesmo CIDF. É correto associar os atestados de CIDF com fatores psicossociais? Nós podemos fazer essa associação? Poder pode, só não sei para que seria feito e como seria feito. Porque assim, a avaliação psicossocial, ela não é um psicodiagnóstico. Eu sempre enfatizo muito isso. A gente não faz uma avaliação psicossocial para ficar procurando sintomas, fobias e chegar num diagnóstico, num CID qualquer. Não. Isso é um psicodiagnóstico. A avaliação psicossocial, ela vai procurar avaliar as forças psicológicas de enfrentamento do risco ocupacional, do risco psicossocial também. Então, isso é o que faz a avaliação. Não é ficar preocupado, porque daí a gente sai do foco. A gente vai... Tá, aí eu vou chegar num diagnóstico e aí... Né? Não é isso. Eu quero saber, né, esse resultado. Eu tenho aqui, por exemplo, trabalhadores com ansiedade, com síndrome de pânico. O que eu vou fazer com isso? Ansiedade é uma emoção humana comum a todos nós. Se a ansiedade vai ser razão para não ser apto numa avaliação, então ninguém vai ser. A mesma coisa é o medo. Se tiver medo é inapto. Não, ao contrário. Inapto é quem não tem medo, porque esse vai se acidentar. Então não é isso. Não é. Associar risco psicossocial com CID só se for para definir o encaminhamento de tratamento para essa pessoa, mas aí seria interessante que isso fosse feito junto com o médico ou o psicólogo que chegou naquele CID, né? Foi feito um psicodiagnóstico, se chegou lá no CID tal, e se fez uma avaliação psicossocial e se chegou a uma outra determinada conclusão. Então, esses dois profissionais vão conversar para se definir uma terapêutica. Nesse aspecto, faz sentido. A empresa quer achar uma solução para essa pessoa, para que mais adiante ela volte a ser avaliada e se encontre em melhores condições de saúde mental, enfim. Nesse sentido, faz sentido. Vai depender para quê que essa
comparação, que essa comparação não, que essa junção de informações seria feita. Ótimo. Ô, Lúcia, nós tivemos uma pergunta aqui do Rodrigo Vieira Vaz. Como diferenciar se um fator psicossocial é gerado de forma organizacional ou é pontual e individual? Eu acho que não tem muito como separar isso. Eu acho que ele é pontual, só se for assim, bom, a empresa está numa fase ruim e aumentou as pressões, enfim, né, aumentaram os riscos psicossociais num momento preciso por uma questão de dificuldade da empresa. Pode acontecer. Agora, eu achei estranha a pergunta, se ela é individual e pontual. Como seria isso, individual e pontual? Porque os riscos psicossociais, eles estão no ambiente, ele é social, ele está no entorno. Depende de como a pessoa absorve aquilo. Então, eu não sei como é que o risco psicossocial seria individual, não tem como. Ele está no ambiente, ele é de todos que estão naquele ambiente. O que vai mudar é como cada um responde a isso. Eu não sei se eu entendi a pergunta, Fê. É isso? Acho que o Rodrigo está por aqui também. Rodrigo, se não tiver sido dessa forma, pode mandar aqui de novo que a gente responde. Dá um tempinho aqui ainda. Isso, manda de novo, esclarecer, porque eu tento responder de novo. Eu não sei se eu entendi. Ótimo. Nós temos empresas com muitos problemas ergonômicos e até mesmo de segurança. E face a esses problemas, vem também os psicossociais. Qual é o momento para o profissional agir? Qual sinal, né, o profissional poderia perceber ali para ele poder falar, opa, peraí, eu preciso criar uma estratégia para resolver isso daqui? Não tem que esperar sinal. Não tem que esperar sinal, não tem que esperar que a coisa estoure, não tem que esperar que alguém tenha um burnout. Partam do princípio que o risco psicossocial está presente em todos os ambientes. GI não é limiar de tolerância, porque não tem que chegar no limiar, essa é a questão. Quando chega lá, aos 45 do segundo tempo, a pessoa está explodindo, não tem que deixar chegar lá. O momento de agir com relação a riscos psicossociais é ontem. Não tem que esperar pelo sinal. Não tem que esperar que aconteça um momento ou uma situação para, então, a partir disso, vamos fazer algo. Não. A gestão da saúde mental e da segurança, ela tem que ser diária e ela tem que começar ontem. Se não começou ainda, tem que começar agora. E ela não é não é algo que deva ser uma preocupação exclusivamente da organização. Ela tem que ser de cada indivíduo. Da minha saúde, cuido eu não posso esperar que alguém faça isso para mim. Não se terceiriza a saúde da gente. O autocuidado não pode ser delegado ao líder, à área de SST ou a quem quer que seja. Então, a gente não tem que esperar por limiar de tolerância, a gente não tem que esperar que aconteça alguma coisa ou que algum indicador demonstre não sei o quê. Não. A gente tem que agir agora, fazer uma pesquisa. A primeira coisa a fazer, a mais adequada, é, de fato, pesquisar fatores psicossociais. Porque a partir disso, vocês vão conhecer o ambiente macro, a cultura, estrutura, as condições de trabalho. Depois disso, sim, o ideal seria, inclusive, que pudesse a própria pessoa monitorar a sua saúde, identificar suas demandas. Em que ambiente eu me sinto bem, em que ambiente eu não me sinto bem, com que pessoas eu respondo melhor, quem me estressa, quem me faz bem, né? Eu tenho que identificar, por todos os ambientes onde eu transito, aquele que me intoxica mais e agir imediatamente com relação àquilo, fazendo escolhas, tomando decisões e fazendo uma autogestão com autocuidado, né? Então não tem que esperar, o momento de agir é ontem. Verdade. Nós temos as datas comemorativas da segurança, né? E janeiro é o janeiro branco.
Eu até fiz uma postagem sobre isso, porque eu cheguei em janeiro em muitas empresas e tinha ali aquela música ambiente, no ambiente de trabalho. Você sentia que tinha algo que mudou em relação à data. Porém, quando chegou fevereiro, acabou, março acabou, não se fala mais, né? Sobre o janeiro branco, sobre essas datas que você fez ali uma ação de saúde. Não é só na data, né? Isso tem que ser algo constante. A gente Claro. poder incentivar um trabalhador, por exemplo, a fazer um exercício físico para ele poder cuidar também da sua saúde. Não adianta nós termos ambientes de trabalho saudável e o trabalhador ele sair daquele ambiente e não preocupar com nada, com a sua saúde, né, com a sua mente, fazer o que gosta, não ter qualidade de vida. Então, eu acho que é o que você falou, é um conjunto, né? Então, estão Claro. todos trabalhando ali para poder melhorar e que Todos seja os permanente. É. A gente vê que isso não pode mais ser um tabu. Isso não pode ser um assunto só para consultórios de psicoterapia. Isso tem que ser um assunto comum de uma roda de conversa, tomando chopp com os amigos. Tem que se descomplicar, tem que se romper com a barreira, né? Tornar isso uma coisa simples, um assunto de todos. Assim como eu comento com a minha turma que eu fui na academia e comecei um treino novo, eu tenho que comentar com a minha turma que eu comecei uma terapia nova com uma metodologia diferente que eu estou curtindo muito. Eu estou conseguindo me comunicar melhor, estou deixando de ser tímida, blá, 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 blá. Isso é para falar de saúde mental de uma forma simples. Não é assunto só para quem está lá dentro do hospital psiquiátrico tomando tarja preta. Aliás, ninguém precisaria tomar tarja preta se começasse um trabalho preventivo desde cedo. É um trabalho de autocuidado, gente. É um trabalho amoroso e simples. Muito E às simples. vezes é o que você falou, é simples. Eu falo que tem empresas que nós temos mais profissionais do que um PA próximo da nossa casa. E tá todo mundo ali na sua salinha, no seu ambiente, e as coisas acontecendo. Esses dias eu estava numa obra da construção civil e eu achei isso também muito fantástico. Esses exemplos acabam que as pessoas podem, né, levar isso para a empresa. E aí o Tec Segurança veio para trazer um recado de que o advogado da empresa estaria disponível, né, em um certo horário, uma vez na semana, para tirar dúvida dos trabalhadores que quais sejam elas. Sobre trabalho, sobre algo pessoal, porque eles não têm tempo de poder fazer isso fora do seu horário de trabalho. Então, assim, é algo que é simples, o profissional ele já está ali na empresa. E é algo que, com certeza, para o trabalhador, isso vai fazer diferença, né, Lúcia? É a preocupação ali com o outro. Eu tenho feito trabalhos, assim, de consultoria em que a empresa me contrata para ficar à disposição de qualquer demanda de qualquer funcionário. Então, assim, por exemplo, teve um lá na época da pandemia que perdeu a esposa com Covid. E ele acredita que foi ele que contaminou a esposa, então ele se sente culpado. Então eu comecei a trabalhar luto com ele, dentro do trabalho. Coisa que nunca, na minha vida, nos meus 30 anos de psicologia, eu nunca tinha feito. Trabalhar luto dentro da empresa. Mas por quê? Porque o dono da empresa queria ver as pessoas bem. Ele tem esse valor com ele. Ele quer ver as pessoas atendidas nas suas demandas. Eu não quero que ninguém deixe de ser ajudado porque não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Então eu quero que tu venha aqui uma vez por semana e ajude as pessoas no que elas precisarem. É maravilhoso isso. Então é extremamente... Eu costumo dizer, Fê, que para o Covid a gente teve vacina. Para a saúde mental não existe vacina. Para burnout não tem vacina. Para estresse não tem vacina. Para transtorno de ansiedade não tem vacina. Para depressão não tem vacina. Para suicídio não tem vacina. A única coisa que a gente tem é amor próprio, é autocuidado, é respeito, é autogestão. É prevenção. É se colocar também, né, na sua programação do dia, você está lá na sua agenda. Nós estamos vivendo tempos tão corridos, né, Lúcia? E às vezes a gente pergunta, o que você... eu não tenho tempo, não posso fazer isso.
nós também precisamos lá nos colocar na agenda, né? E ver que nós também somos importantes e temos que ter esse cuidado. Coisa boa poder dar uma paradinha do trabalho, ir lá para fora da empresa, lá onde tem uma árvore, um banco, se sentar ali por 10 minutos para fazer uma meditação. Que coisa boa! A pessoa volta para a tarefa dela com outra condição, outra condição. E o respeito que ela vai ter pela empresa que concedeu esse tempo a ela vai ser imenso. Verdade. É uma troca de gentilezas, né? Colocar-se na agenda, é isso aí, Gi. A gente tem que se colocar ali no checklist. E de preferência no primeiro item. Não pode ser o último, a gente tem que ser prioridade. É isso mesmo. Ô, Lúcia, eu gostaria também, né, como eu te falei, a gente sempre recebe, né, dos profissionais, tem muitas dificuldades para poder avaliar, né, esses fatores, identificar. Qual que é a dica que você dá para nós, né, profissionais que estão aí atuando na empresa? É um curso específico? Qual a orientação onde nós podemos procurar aí, né, um conhecimento que possa agregar no nosso trabalho aí para poder contribuir, né, nas organizações? Pois é. Eu acabei agora na semana passada com a maratona em psicossocial. Eu chamei de maratona porque são 8 cursos e a gente convida as pessoas para maratonar com a gente estudando sobre esse tema. Para quem é psicólogo, eu recomendo começar pela avaliação psicossocial, porque é a primeira tarefa que a gente tem para fazer para começar com a gestão depois, né? E para ajudar a empresa e os gestores é com a avaliação. Então, a capacitação e avaliação psicossocial é um primeiro passo importante. Para quem não é psicólogo, eu recomendo o curso de gestão de risco psicossocial, que é um curso amplo que traz para todos os públicos, qualquer profissional de qualquer área que se interesse por saúde mental, que se interesse por segurança no trabalho, enfim. Mas também tem pós-graduação, tem livros maravilhosos, os cursos da Juliana Bley, eu amo, ela é fantástica, assim. Ela faz um trabalho primoroso, assim, muito rico. Eu acho que é por aí. E assim, sempre importante dar ênfase, Fê. Não é só conhecimento, gente. Esse conhecimento ele tem que se transformar, se reciclar em forma de atitude diária. É todos os dias, em pequenas atitudes de respeito, de empatia, de amor. Esta é a receita. Essa é a grande sacada, assim, a grande virada de chave para que a gente transforme as culturas que a gente tem aí fora. Para que a gente crie um ambiente saudável de bem-estar, né? Para que a gente possa, de fato, fazer diferente, fazer a diferença. O que não pode, de forma alguma, é a gente se perceber perpetuando a realidade que a gente tem. Eu não posso ser uma mantenedora dessas culturas que a gente vive hoje. Eu preciso fazer diferente e ok, se forem me xingar, reclamar, me chamarem de louca, tudo bem, eu já nem me importo mais. Doida. Tudo bem, deixa eu falar. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, eu estou muito tranquila com as coisas que eu acredito e pratico. E isso eu estou falando para vocês, eu não li isso em lugar nenhum, eu não aprendi isso em sala de aula. O que eu estou trazendo para vocês agora é o que eu vivi. E a gestão de risco, ela é uma vivência, ela é uma experiência diferente que a gente cria. É resultado de muita reflexão a partir das coisas que a gente vê aí fora. Então, estudar sim, mas transformem esses conhecimentos num fazer diferente, que faça a diferença. Isso, até porque em todos os ambientes nós temos pessoas, né, Lúcia? Exatamente. Vou aproveitar, agora tu falou em curso, eu acabei de lembrar. Dia 5 de agosto, eu vou estar em Belo Horizonte para o lançamento do livro e vai ter um curso presencial sobre o conteúdo do livro. Então tá todo mundo já convidado antecipadamente, porque agosto ainda vai demorar para chegar, e aí a gente vai poder se encontrar
pessoalmente. Tão bom, né? Presenciais às vezes fazem falta. Estarei lá e, por favor, me manda para eu poder divulgar também, né? Para o pessoal poder ter oportunidade aí de participar com você. Mando sim, pode deixar. Um prazer. Lúcia, então eu queria te agradecer, né? Acabei abusando um pouquinho aí do seu tempo, que foi disponibilizado, mas foi excelente, né, pessoal? Tenho certeza aqui que contribuiu muito para o nosso conhecimento. Acho que foi um bate-papo assim fantástico. Queria te agradecer, né? Que você continue aí publicando, por favor, né? As suas obras, que é excelente. Eu falo que tem autor que a gente identifica, né, com a forma como escreve. Então, isso é muito bom. Verdade. Uma excelente noite para todos que participaram aqui conosco também, né, gente? A gente sabe que muitas pessoas saíram aí de uma jornada de trabalho, pegaram trânsito, está aqui firme e forte, né, para poder participar. Lúcia, muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Logo de início, fiquei muito feliz. Eu sempre fico muito feliz de poder estar em contato com o público, compartilhar as reflexões e tudo que eu pude aprender até aqui. Quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente multiplica. E isso é uma sensação muito boa. Te agradeço, Fê, o convite, o teu carinho, a tua atenção. Foi muito bom estar aqui contigo, com todos vocês. Realmente, quem chega em casa de um dia de trabalho e ainda se dispõe a ficar na frente do telefone assistindo uma live, é porque tem muito amor pela camiseta, pelo seu ofício. Então, parabéns para vocês por isso. E contem comigo para o que eu puder ajudar. Vocês me acham aí pelas redes sociais sempre. Um beijo carinhoso, bom descanso, saúde, amor e luz para vocês todos. Ótimo. Até mais, pessoal. Excelente noite para todos. Obrigada, Lúcia. Tchau. Tchau.